Família Integrada mais uma vez. Quero saudar ao Sandro Tremeia, ao Vianney Heinen, que estão os dois abrilhantando a nossa Família Integrada de hoje. Esse é um programa que, em consórcio com a Academia BPA, a gente desenvolveu junto também com o programa de sustentabilidade, e aí nesse saúdo a Isis e a Tabata, nossos colegas que estão cuidando desse programa. O programa que trata, dentro do programa de incentivo à produção sustentável e através do Família Integrada, a gente quer passar conhecimento para todos aqueles que estão aqui, deixar isso disseminado, porque não é só a apresentação de hoje. Essas apresentações ficam lá na livraria, digamos assim, do nosso site, do Família Integrada, onde qualquer produtor, qualquer hora quiser rever e olhar, a gente está aí colocando. Então, eu queria agradecer ao Sandro e ao Vianney, que estão vindo nos brindar com seus conhecimentos. A ideia é exatamente que a gente mostre, a BPA já fez dentro do programa de incentivo à produção sustentável, análise da legislação das propriedades, o cuidado com a água, a utilização da energia fotovoltaica e agora o próximo passo vai ser incentivo a mais biodigestores. E é por isso que o Família Integrada de hoje tem tudo a ver com a gente mostrar para nossas famílias como é possível tirar o melhor das nossas propriedades com sustentabilidade e, acima de tudo, com orgulho de estar fazendo bem e também mostrar essa experiência para o mundo que a gente produz de uma maneira sustentável. Então, eu quero rapidamente agradecer a presença de todos que estão nos ouvindo aqui, reiterar o agradecimento ao Vianney, nosso produtor, e ao Sandro e à Aurora Copp, que estão nos permitindo ter essa aula de hoje, e vamos deixar vocês aí, que são os especialistas, falar um pouquinho para nós. Muito obrigado, desejo uma excelente aula para todos nós. Obrigado. Maravilha, Ricardo, muito obrigado aí, obrigado por suas palavras aí, já dando start aqui do nosso evento. Então, dando a sequência aqui das nossas falas, já vou passar a palavra aqui para o coordenador de programas ambientais de qualidade no campo da Aurora, aqui, o Sandro Luiz Tremé. Então, Sandro, já para dar start aí para o nosso papo de hoje, falando sobre biogás, todos os processos aí, vantagens, pontos de atenção na implementação. Então, a palavra está contigo. Boa tarde a todos os participantes. É uma satisfação participar agora, levando a boa experiência do produtor Heine, a família integrada. Já participei de várias reuniões, treinamentos, é um programa muito bacana, né? E a BPA, né, que desbrava os horizontes do mercado de carne brasileiro, né? E isso garante que a ponta o produtor possa produzir, porque as cadeias nossas estão trabalhando lá para garantir mercado, né, Santi? Isso Parabéns aí. pelo belo trabalho que tem feito, a gente tem acompanhado de perto, isso nos orgulha. E o Santi, que é do campo, né, Santi? Homem simples, do meio rural e que trabalha em prol do agricultor. Então, a família integrada tem tudo a ver. E aí também a satisfação nossa é gigantesca para apresentar um belo trabalho da família Heine, né? A família Heine é empreendedora, preocupada com o meio ambiente, e um caso de sucesso, né? E aí ele é associado à Cooperativa Ouro Verde, uma das associadas da Aurora, e um belo exemplo de produtor que trabalha com suínos, com aves, procura gerar energia, fazer um trabalho gigantesco no campo, né? E aí, quando eu vou falar da proposição aqui, do tema, e o Santinho fez uma abordagem também aí, que no contexto ambiental da nossa cadeia agropecuária tem três temas fundamentais: água, energia e carbono. Então, água, energia e carbono é que nós temos um horizonte de olhar que as nossas cadeias de produção têm que se preocupar, que eu acredito que cada dia vão ser cobrados mais. E nós temos resposta para isso. E temos que estar preparado para isso, né? E quando fala em biogás, nós temos a oportunidade de reduzir a emissão de carbono e gerar energia. Tá? Então, biogás é um tema importante, né? Que se trata, né? E também quando a gente fala de sustentabilidade, por isso que eu acho que a questão é importante. Sustentabilidade é um tema riquíssimo. Mas primeiro, para ter sustentabilidade, tem que ter viabilidade econômica, né? E aí, cuidar do meio ambiente e ter qualidade de vida, né? Então, sustentabilidade é isso, né? E o meio ambiente, a gente tem missão, eu sempre digo, sustentabilidade é aquilo que a gente recebe e transmite melhor amanhã. O que eu recebi no mundo hoje, o que eu vou deixar de legado e melhoria que contribuir. E o tema de biogás, né, eu tenho acompanhado de perto muitas discussões, muitos empreendimentos, e é um tema que às vezes me preocupa, porque às vezes o biogás é uma cadeia complexa, né? Tem vários atores envolvidos, e às vezes o produtor, muitos produtores
adquirem um sistema com vários fornecedores e depois não acontece direito. E quando não acontece direito, o pepino fica onde? Lá para o produtor. Então, a cadeia de biogás, a gente vem discutindo muito com muitos atores do biogás, precisa cada dia mais profissionalizar, ter compromisso com o homem do campo, para aquilo que eles disserem que aconteça, efetivamente aconteçam, dão o suporte adequado para que aconteça. Né? E no caso aqui do Heine, é um caso de sucesso, porque tem vetores que estão envolvidos, fazendo a parte dele, depois o Heine vai contar o caso dele, né? Que é muito importante. Né? Ah, então, aquilo que ele coloca, né? A gente não pode vender Papai Noel. Papai Noel não existe. Às vezes tem venda de Papai Noel, o produtor acredita e depois não acontece. Então, a gente precisa vender projetos, vender programas, mas que tenham sustentabilidade, né? E que o produtor tenha sucesso. Então, eu sei que tem muita gente que está envolvida na cadeia de biogás, que está me ouvindo, e sabem bem do que eu estou falando, né? Que tem casos de sucesso, tem casos de insucesso. E, às vezes, o tema biogás poderia avançar mais, e ele não avança por causa disso, né? Mas acho que é um tema que cada dia, né, eu tenho acompanhado de perto a profissionalização, as discussões do tema de biogás e aprofundando, né? E o caso do Vianney, né, acho que é um caso muito rico, tá? Porque é um caso efetivo de sucesso. Ele vai contar a história. Como aconteceu a história dele, né? Por que ele investiu em biogás? Os episódios que ele teve, no primeiro investimento em biogás que ele fez, a produção teórica dele era uma e na prática deu menos. Aí depois ele buscou no tio dele para suprir, que ele vai contar a história, e depois ele teve um novo empreendimento de biogás e a produção teórica foi menor do que a projetada. Por quê? Porque fizeram de acordo as coisas. Então, isso tudo faz parte da história, mas eu quero fazer aqui o contexto do biogás, porque está nos ouvindo fornecedores, produtores, empresas, vejo aqui parceiros do agronegócio, né? Do compromisso de fazer bem. Tá? E o Vianney, né? É um caso de sucesso, nos orgulha pelo empreendedorismo, pelo comprometimento dele. Nós temos um programa de certificação de comunidades rurais, que leva a questão econômica, ambiental e social, e ele é um exemplo. Tá? Por isso, eu faço essa apresentação aqui para a todos, né? Fazer um comentário preliminar da importância do compromisso de fazer bem. E Janei, orgulho, né? E a BPA, Santinho, Marcelo, a Isa, a Tava, está aí, de participar desse evento de vocês. É um evento que tem a preocupação de disseminar boas práticas, contaminar o homem do campo sobre aquilo que é bom. Aquilo que é bom nós temos que multiplicar. Tá? E essa oportunidade que nós temos aqui é gigantesca. Então, eu fico feliz. Durante a apresentação do Vianney, né, eu conheço bem a história dele, e se fizer alguma coisa, vou provocar você, Vianney, para contar a história, se uma coisa fica fora, tá bem? Mas parabéns, orgulho desse momento, tá? É orgulho de fazer parte dessa grande família aí, que é a BPA também. Eu passo de volta para lá para ti, Marcelo, para dar condição aos Maravilha, trabalhos. maravilha, Sandro. Muito obrigado. Então, vamos conhecer a história aí do Vianney. Vianney, então, a palavra está contigo. Segue em frente, a gente está aqui todos ouvidos aí para escutar aí sobre o seu case, aí, sobre essa história de sucesso. Então tá. Boa noite aos participantes, agradecendo também ao Sandro e à BPA por nós ter essa oportunidade de mostrar um pouco da nossa família, da nossa história, aqui, morando em São Carlos, oeste de Santa Catarina, uma região colonizada por alemães, vindo, na verdade, gaúchos, né, mas de origem alemã, e meu avô veio para essa região, que é uma área bastante dobrada, para quem tem um pouquinho de conhecimento, a região oeste é assim, né, então começamos com uma área pequena, o pai no ano de 78, quando ele casou, contar assim rapidinho um pouco, né, da história, e começou com 5 suínos, 5 matrizes, naquele ano, 78, e algumas vacas de leite e um pouquinho de lavoura, que era o normal que as propriedades naquela época, então, tinham e em cima disso trabalhavam, né? Então, hoje a família, depois, o pai, ele foi sempre assim, e a minha mãe, né, eles sempre foram bem abertos então, na verdade, trabalhamos hoje, eu e meu irmão,
tenho uma irmã ainda, mas ela seguiu outros rumos. E o pai, ele sempre foi assim aberto, ele conseguiu fazer a sucessão familiar, ele sempre deixou nos participar dos negócios e da atividade, fazendo com que eu e o irmão nós seguíssemos na atividade, né? E com isso, realmente, junto com o cooperativismo e buscando novas informações, conhecimentos, conseguimos, assim, crescer dentro da propriedade e evoluir ela e estamos, assim, digo eu, num patamar, assim, bom, que dá para trabalhar e dá para viver bem, tranquilos, né? Então, a área de suínos sempre correu o nosso sangue, né? Então, nascemos já com alguns suínos, depois o pai também foi evoluindo, crescendo, e nós, então, adotamos isso mais ainda e, no decorrer do tempo, fomos ampliando cada vez mais a atividade de suínos. Maravilha, É, então. Denei, quer que eu já projete aqui tua apresentação? Já coloca aqui na tela. pode ser. Bom, conforme os slides, eu vou relatando a nossa história, fica o pessoal conhecendo, né? A família Heinen, sobrenome Heinen, alemão, né? Então, hoje nós temos como eu falei, a gente começou com 5 matrizes lá naqueles anos, o pai, né? E a gente continuou com matrizes, claro, com números menores e no ano de 2000 foi ampliado um pouquinho a mais. Então, nós chegamos a ter 90 matrizes no ano 2000 e esse número se manteve por mais 5 anos, indo para 190 matrizes. Aí, no ano de 2015, chegou o momento que nós tivemos que tomar uma decisão junto com o Departamento Técnico da Ouro Verde, ou nós reformamos as instalações que a gente tinha, ampliamos ou reformamos, ou paramos, né? Porque eram instalações antigas, iam prejudicando números e nos comprometendo. Então, no ano de 2015, nós começamos um projeto para 840 matrizes, que hoje é essa UPD que a gente tem hoje instalada, num projeto climatizado. Então, agora, recentemente, fizemos uma recria quarto sítio de 7.000 cabeças, hoje alojadas, capacidade de 8.300 animais, 3 aviários com a capacidade de alojamento, como diz no slide ali, de 65.000 aves. E na área onde era lavouras, não tenho ali especificado, mas acho que vale reportar, a gente trabalha com gado de corte, 100 vacas de gado de corte que usa as pastagens perenes e também são, então, elas irrigadas com biofertilizante. Essa, então, é que eu comentei, a UPD, que foi concluída no ano de 2016, 840 matrizes. Ali a gente trabalha em lotes. Essas 840 matrizes, divididas em 7 lotes, seriam 120 matrizes por lote. Então, essa foto ali é as 3 instalações. A primeira instalação maior é 2 salas de maternidade, para quem conhece suíno sabe mais ou menos como funciona, climatizada, cada uma independente climatizada. No segundo galpão, então, tem a parte da gestação, que é mais parte de inseminação, tem uns 45, 50 dias de gestação. E a terceira instalação, bem debaixo ali, que a gente dá para ver, perto do biodigestor, é onde elas ficam em baias coletivas. E assim, ali elas fazem aquele giro ali dentro das instalações. Até tem algumas fotos ali da maternidade, onde sistema automático, climatizado, foto à direita ali numa baia coletiva, já se enquadrado no bem-estar animal, cada animal na seu tamanho linear, né, para o consumo da ração, tanto quanto o espaço físico também dentro das medidas corretas e necessárias. Abordando um pouco ali, então, dessa foto, dessa instalação, quando nós instalamos essa planta, então, das 840 matrizes, e ela sendo climatizada, a gente sabia da importância e da necessidade de geração de energia, ou, enfim, de um suporte de um gerador caso em falta de energia, porque isso pode acontecer. Então, vou voltando um pouco, contando a história também.
Nós fizemos estágio na Alemanha, eu e meu irmão. Eu fiz no ano de 98, 99, e meu irmão foi em 2000. A gente foi feliz lá em poder estagiar numa família também bem evoluída. E eles lá, no ano, quando meu irmão esteve lá, eles implantaram biodigestor lá. Claro, num sistema diferente, com massa seca. Mas meu irmão, quando esteve lá, ele achou isso muito interessante. E depois, quando nós fizemos essa granja, que eu estava comentando, e como por ser climatizada, e precisar de um gerador, então ali eu falo de um gerador estacionário, muitas granjas usam, principalmente aviárias, movidos a diesel. Aí nós pensamos, poxa, será que não dá para pôr um biodigestor? Aqui já existiam algumas propriedades, não perto de São Carlos, mas a gente teve alguns conhecimentos para suprir essas necessidades e daqui a pouco até uma forma de ganho. E então fomos atrás e fomos fazendo um certo estudo, né, de que forma fazer e quanto custaria, quanto essas 840 matrizes vão produzir de gás, para ver se esse projeto se tornaria viável. Então, nós, de momento, logo de largada não fizemos, mas sim fizemos a esterqueira, que a gente fala, assim, conforme algumas informações, num tamanho que atenderia essa demanda e daria um processo necessário, correto, para fazer a fermentação dos dejetos. Então, vendo nessa uma foto ali, claro, ali já está concluída, ela é coberto, né? Então, nós fomos fazendo as instalações, até nós estava meio ano, mais que meio ano já com a planta funcionando, gerando. Aí depois foi instalada, então, a parte da cobertura, a parte de agitação e depois a parte de geração. A geração aqui, olhando, fica lá em cima, perto de uma casa, ali, numa casinha, né? Então, não sei se, Marcela, você consegue Só para pessoal, quem quiser visualizar, só faz favor, volta esse um slides. O mouse ali, não sei se consegue me mostrar para as esquerdas agora. Isso, ali assim, ali é a parte da geração. Então, ali embaixo é o que produz o gás, né? Ele é canalizado pela esquerda ali, a gente não consegue ver esse eletroduto, falo, desculpe, esse gasoduto, mas ele vai até ali na geração onde a recém foi apontado. Isso aí, bem assim é o caminho do gasoduto. Então, a gente instalou ele. Então, quando instalamos, o pessoal nos informou que seria viável 840 matrizes, produziria uma quantia X de gás, e nós fomos trabalhando, mas na prática não foi bem assim como a gente se imaginava. Mas tudo bem, em caso de necessidade, nós tínhamos o gerador para suprir necessidade em falta de energia, né? Então, se quiser seguir outro slide. Aqui já é um projeto novo da Arecria e Quarto Sítio, que eu comentei recém, das 7.000 cabeças alojadas. Esse, então, foi um projeto recente, em parceria com a cooperativa, eu comentei antes, o Sandro também, então nós somos associados à Auriverde, Cooperativa Regional Auriverde, que é uma afiliada ao sistema Aurora, Aurora Coop. E a Auriverde, a cooperativa, ela adquiria essas matrizes de terceiros. Então, ela teve ideia, foi amadurecendo uma ideia dela colocar uma multiplicadora em Quarto Sítio. Essa multiplicadora, então, ela está instalada numa outra planta, no município de Águas de Chapecó, e abriu a oportunidade de nós colocarmos, ou enfim, da instalação da Arecria e Quarto Sítio. Então, nós, sentando com o departamento técnico e conseguimos fazer todo esse ajuste, foi feito estudo local, enfim, né? E então a granja ali tem as fotos da obra, né? Mas depois ela
ali já instalada. Então, ela foi inaugurada e alojada agora no último ano, final do ano passado, em dezembro. Então, quando começamos esse projeto, nós já uma das primeiras coisas que nós atentemos foi a questão do biogás. Eu vou relatando aqui algumas coisas, até vou voltando na fala da outra unidade, pela questão de algumas dificuldades que a gente passou, algumas, digo dificuldades não tanto, mas o que realmente não gerou conforme a gente esperava, né? Então a gente tentou ajustar isso ou evitar isso nesse projeto novo que se encontra ali nessa foto, né? Se quiser, no próximo slide também. Aqui são algumas fotos, então, internas das instalações, sistema robotizado, também, que nem relatei antes, né? Sempre respeitando o bem-estar animal, a metragem linear, metros quadrados para cada animal. Então, nós, essa alecria Quartzite, nós recebemos essas leitoas, contando um pouco do sistema, com 23 quilos, elas saem da creche, elas vêm até a alecria Quartzite, e levamos, então, elas até na fase de entrega, nós entregamos elas gestando já, né? Então, na arecria, a gente leva até os 90 quilos, passa pela sala de classificação, vão para o quarto sítio, onde elas são acondicionadas em instalações bem parecidas, iguais com essa foto, mas recebendo uma nutrição diferente, sempre focada na parte reprodutiva e atingindo a idade, cios e tudo mais, a gente faz a cobertura delas, a inseminação delas. E daqui dessa alecria quartzito, então, sai toda a reposição que atende a Ouro Verde hoje. Então, todos os produtores da Ouro Verde, as UPDs, eles recebem hoje as matrizes dessa alecria quartzito que está instalada aqui em casa, né? Se quiser avançar mais um slide também, você daí da outra atividade que eu tenho antes, os aviários, que ficam também num terreno um pouquinho mais elevado, um lugar assim bem ventilado, bem localizado. Então, dois aviários nós temos desde o ano 2008 e mais um aviário a gente fez em 2015, 2016 também, assim que concluímos o PD lá em casa. Os aviários, isso. Então, depois de instalado o biodigestor, nessa arequia e quarto sítio, nós ficamos autossuficientes em geração de energia. Como eu comentei lá no início, o PD ela é climatizada, então ela precisa de 100% de energia para ventilação, automação, enfim. Os aviários, como vocês viram também, eles são todos eles climatizados. E isso demandava um consumo até relativamente elevado de energia. E o biodigestor que nós tinha nessa primeira planta, o PD, ele não conseguia atender e não consegue atender um exemplo aviário e a UPD. Então ele produz energia, não produzia o suficiente para a UPD. Então, o restante, claro, era absorvido pela rede, né, pela concessionária. Hoje nós fizemos parte de uma outra cooperativa que é de eletrificação também, a Seraçá. Mas a gente sempre pensando alguma coisa temos que fazer para zerar essa conta de energia. Então, claro, a gente fez a série cria, mas antes disso vai aparecer, acho que no próximo slide, Marcelo, que vai depois mais vai aparecer essa questão junto com o meu tio, né? Esse então é o primeiro biodigestor que a gente fez. Essa é uma foto mais de perto. Esse é o gasoduto, esse gasoduto azul, né? Que leva o gás até o gerador. Então, esse foi instalado lá primeiro, ele assim funcionando, claro, não numa demanda menor, mas às vezes a gente se pergunta por que menor, né? Porque a gente fez orçamentos naquela época com mais empresas.
e todos eles nos informaram que a produção de gás em cima de 840 matrizes ia gerar uma quantia X de gás. Mas depois, na prática, não foi bem assim. Então, a gente ficou até de começo meio, digo assim, não desanimado, né? Mas pensando, por que não, né? Será que a gente foi enganado? Ou o que que aconteceu por não produzir essa quantia, pelo menos para atender a demanda da UPD? Mas, enfim, daí fomos levando, teve semanas que, depende dos manejos que a gente faz na granja, ele produz um pouco mais de gás. Tem semanas que produz menos, então, por fim, a gente tá alimentando ele corretamente, a gente foi se perguntando nós mesmos, né, e buscando também informações por que não conseguimos fazer, então, ele produzir mais. Então, depois mais, nós vimos que às vezes é falta de alimento, né, falta de alimento não, mas, que nem eu estava comentando, tem a semana que a gente faz desmame, ele produz gás, bastante gás, eu diria assim, 24 horas alimentando a geração, que seria o motor, né, movido a gás. E outras semanas que daí ele produz menos, mas também tem a ver com a forma que nós ah, armazenamos esses dejetos dentro da instalação. Eles ficam ali estocados alguns dias para criar uma certa lâmina e eu poder escoar eles até o biodigestor. É um sistema tradicional, na verdade, para quem participa, eles sabem, né? Faz aqueles fossos, né? Aquelas balas onde os dejetos ficam armazenados, às vezes uma semana, 10 dias, criar uma certa lâmina, daí você vai lá manualmente, abre e ali ocorre então a limpeza que leva esse para a esterqueira, no nosso caso até o biodigestor. Então, Marcelo, se quiser então passar mais um slides. Aqui uma foto mais ampla, um pouco maior, e já pega então, uma lagoa do biodigestor novo, que eu vou estar falando daqui a pouco um pouco mais. Na foto, então, a granja do OPD. E lá nos fundos, isso, ali é o PD, né, com o biodigestor. E lá nos fundos tem não sei quem vai conseguir ver, mas acho que sim, um ponto marrom, azul, que é onde meu tio mora. Que eu vou passando aí para frente, eu vou comentar a questão dele, né? Ele, fazem 4 anos, ele ampliou o suíno dele, que é de engorda, ele, de 800 suínos, eles foram para 1.700 animais alojados. Então, antes deles fazerem, nós pensamos, poxa, podemos buscar uma oportunidade junto a eles, de agregar mais gás e otimizar a nossa geração. Na próxima foto vai aparecer alguma coisa sobre essa geração. Esse é o sistema de geração, então, geradores, né? Gerador movido a gás. Aí o pessoal quem tem. Sistema de filtragem, então, de secagem do gás, que acontece por uma centrífuga que tira a umidade antes do gás entrar na geração. Aqui sim, então, antes quando o Marcelo apontou naquele ponto mais, um ponto marrom, é onde meu tio mora, que eu comentei. Então, eles ampliaram, então nós perguntamos a ele, podemos nós montar o biodigestor na sua casa? E canalizar esse gás até em casa para nós otimizar a planta ali instalada. Porque esse motor ele não trabalhava, ele trabalhava aqui só com os dejetos da nossa UPD, ele trabalhava 5, 6, no máximo 7 horas por dia, dependendo, como eu falei, nós alimentava ele. Aí quando eles fizeram, eles concordaram logo, porque eles veem uma certa vantagem nisso, né? Está tirando o gás, vai eliminando
até um certo cheiro da propriedade, moscas, enfim, e tudo mais. Então, ali nós instalamos esse biogás e canalizamos isso até nosso biodigestor. Isso dá uma distância de 275 metros de gasoduto. Então, nós buscamos, claro, algumas orientações, se isso seria possível, que tamanho de gasoduto que precisaria para nós não ter problema. Então, foi executado e isso hoje está funcionando. Então, ali eles têm o suíno deles, alimentam, enfim, escoem os dejetos da instalação deles dentro desse biodigestor. Nós ficamos com o gás e o biofertilizante, então, segue e fica na propriedade deles, que eles dão um destino adequado, enfim, como é preciso ser feito. Na próxima foto, Marcelo. Isso, então ali tem uma foto quando nós estava instalando esse biogás no meu tio, no caso duto. Então a gente tomou todos os cuidados, né? Abrindo vala, instalando, fechando ele. Então é uma tubulação reforçada para evitar problemas. E assim ele foi canalizado até o nosso biodigestor. Depois da instalação do biodigestor no meu tio, o nosso gerador ele ficou viável, que eu estava comentando antes. Essa planta se tornou viável, ela conseguiu atender a demanda da UPD instalada, essas 840 matrizes, e até gerando uma certa sobra que nós estamos e estávamos abatendo nos aviários, na fatura dos aviários. Não muito, mas alguma sobra ficava para bater lá. Então, ali já ficou interessante, junto com o biodigestor do meu tio. Então, nos animou um pouco mais, né? Como a gente estava comentando, largou na UPD com uma certa informação, mas na prática não ocorreu exatamente isso, né? Mas assim, agora hoje ali ficou desse jeito, como está explicando, agregando o biogás no meu tio, ficou viável e ficou interessante nesse sentido. Se quiser, Marcelo, pular mais uma foto, faz favor. Aí eu vou passando então ali, essa é a foto então do biodigestor novo, que é daquela arecria e quarto sítio que eu estava comentando antes. Aqui eu quero voltar um pouco de que forma a gente fez e a gente se antenou mais nessa questão de dejetos dentro da instalação, tanto quanto como levá-los, enfim, como montar o biodigestor e buscamos mais empresas e mais empresas também qualificadas. Então, quando nós ia começar o projeto da Arqueia Quartzo City, o sistema cooperativo ele é sempre bem parceiro. Eles buscam também conhecimentos e informações e repassam a seus associados, e nós somos um deles nesse momento, de conhecer o Leandro da Silva, que tem um projeto interessante, um sistema de flushing. Então, nós, nessa Arecria e Quartzo Sítio, fizemos o projeto, mas uma das quase as primeiras coisas foi essa questão dos dejetos, porque não bem feito e depende como é feito, pode ser, não digo problema, mas pode dar mais serviços ou, enfim, posso não estar trabalhando de uma forma adequada. Então, o Leandro, ele foi mostrar o trabalho dele na cooperativa, na Oliveira, no departamento técnico, e um dia eles nos repassaram nosso contato, enfim, a gente começou uma conversa, ele explicou o trabalho dele e, enfim, a forma como poderia ser feito e trabalhado e as vantagens que também teria na produção de gás. Então, ele veio um dia, a gente conversou, achei muito interessante, nós achamos interessante o projeto dele e adotamos o projeto dele. Eu vou estar, nos próximos slides, vai estar aparecendo algumas fotos
que é de uma forma diferente de armazenar esse dejeto dentro da instalação, ou enfim, debaixo das grelhas que se falam, ou das grades, onde os animais ficam acondicionados dentro das instalações e das baias. Não sei se já é a próxima foto, Marcelo, mas aqui então é o sistema só para quando fala de gerador, né? Esse é um compressor, então, que puxa o gás do biodigestor e empurra para o gerador, né? Seria tipo uma bomba injetora. Então, esse é um compressor radial que eles falam, né? Faz parte do sistema que você precisa, né, para alimentar o gerador do biogás. E na próxima foto vai aparecer. Então, aqui é uma foto do sistema implantado que nós temos na Recria e Quartzo Sítio, que é o sistema de flush, que é um sistema, não digo que seja o único, mas aqui na região eu sei que poucos ou quase ninguém tenha, não por ser aqui, mas enfim, é um sistema que realmente funciona e que transformou, enfim, modificou a produção de gás nesse projeto novo da Recria Quartzo Sítio. O que é esse sistema de flushing? Então, dá para ver aqui quem trabalha com instalações, suínos, enfim, isso aqui seria é uma manta que também posso relatar a dificuldade que a gente teve, né? Quando a gente fez essa obra, era naquela época de pandemia, todo mundo sabe, né, que faltou faltou material, as empresas, né? Toda essa questão do empresas fechadas, enfim, acho que não precisa nem explicar, todo mundo, quase todos passaram por isso, né? Então, o projeto era para ser um material um pouquinho diferente, mas que não mudasse o sistema. Então, ali foi feito em sistema de manta. Vocês veem que tem essas dobras onde os ejetos se acomodam bem no fundo. E às esquerdas ali, esses canos, esses joelhos ali, eles fazem o sistema de lavagem. O que que acontece? Então, a saída dessas canaletas, ela sempre está aberta. Ela nunca é fechada. Os animais, eles defecam, enfim, a limpeza acontece, ela cai dentro dessas canaletas, nessa manta ali. Marcelo, consegue me fazer um favor e mostrar com o mouse nessa foto embaixo? Isso, assim, ali que fica o fundo, esse é o fundo das canaletas. Então, ali caem os dejetos, eles ficam, eu não digo armazenados, eles caem durante o dia, e esse sistema de flushing à esquerda ali, ele se abre conforme nós tiver isso. Por ali acontece, então ali a saída do sistema, que acontece a lavagem, essa saída acontece por um sistema regulado por um timer. Então a gente tem regulado hoje fazer uma limpeza uma vez por dia. É questão de minutos, forma um o flush, sistema de onda, e leva esses dejetos que acumulados dentro do dia até na saída e vão até o biodigestor. Então, lá no biodigestor, falando numa palavra simples, diria eu vou estar levando um alimento fresco para as bactérias todo dia, quase toda hora. Como nós temos 5 barracões na Arequeria Quartzo Sítio, eu tenho 32 sistemas que fazem lavagem, ou enfim, 32 válvulas. Até, Marcelo, faz favor, na foto seguinte, acho que aparece uma válvula. Essa é uma válvula elétrica. Essa que faz o comando para liberar, então, o sistema de flushing e fazer essa lavação diária. Posso fazer 2 vezes por dia, se eu quiser. Nós estamos fazendo diária. Então, ela abre, ela se fecha dentro do tempo, tudo automático, não precisa de alguém funcionário ou eu mesmo ficar controlando isso. Então, voltando à foto, Marcelo, ele forma essa lavagem, ela faz um arrastão, tipo uma onda, e leva até na saída e vai alimentando o bio.
Uma que eu vou ter a outra vantagem, além de eu estou produzindo mais gás, uma outra vantagem que nós temos dentro das instalações não tem acúmulo de gás, porque os dejetos não ficam acumulados. Numa instalação normal, que hoje quase a grande maioria tem instalado, tanto nós também, a gente precisa fazer uma canaleta mais funda, acumular o dejeto, tem que criar uma certa lâmina, né? E para daí sim ir lá abrir e esses dejetos escoar. Então, para isso acontecer, às vezes demora 7, 10 dias, e nesse tempo já vai acontecendo um processo de fermentação. E isso ficando dentro das instalações não é interessante para o animal. Claro que não tem o que fazer, mas nesse sistema aqui a gente tem um ganho melhor na qualidade de ambiente para os animais. Então, a gente está bem contente, é bem satisfatório ter um sistema assim. Eu falo isso realmente como é que eu digo assim, não é orgulho, mas falando que realmente funciona. Uma que nós se admiramos pela produção do gás que deu dentro do biodigestor. Porque quando eu falei antes da primeira planta da UPD, foi nos vendido, enfim, que produziria tanto gás. Não digo que o pessoal que passou essa afirmação estaria errado, mas como a gente armazena esses dejetos dentro da instalação, e isso é necessário para acontecer a limpeza dentro da instalação, ali já vai se perdendo isso, né? Vai perdendo gás. E nesse sistema aqui, que está na foto, o sistema do flushing, isso não acontece. Eu estou jogando lá dentro do biodigestor diariamente. Então, ah, ali eu tive até, eu não, nós ficamos surpreendidos com a produção do gás, porque nos foi vendido, enfim, que ia produzir uma quantia X e ali deu o contrário. Então, nós estamos hoje produzindo mais gás do que nós se imaginava e do que o pessoal que instalou o biodigestor também se imaginava, ou pensava, ou que tinha calculado. Então, um sistema bem interessante e achei importante, né, relatar ali junto pela qualidade que isso fornece para um biodigestor. A próxima foto então, o sistema de válvula, eu estava comentando, né? Então, o estudo é dimensionado, né? Ele foi, o Leandro, junto com o engenheiro, eles, eles dimensionaram, claro, isso é normal, né? Mas, enfim, que cada válvula suporte uma quantia X de, de calhas para fazer essa limpeza. Então, o sistema automático funciona muito bem, né? Então, isso é bem tranquilo e bem bom de ver esse sistema trabalhar, né? Como é interessante, né? Pode passar mais uma foto? Então, aqui eu vou só relatar, ou enfim, recapitular um pouco, né? Na primeira granja, a capacidade teórica era menor, né? Então, foi nos vendido de uma forma, mas sempre tem a ver com o manejo dos dejetos. Então, só para reforçar, não... Às vezes a gente acha, não produz gás, a gente tem hoje já participa de grupos, tem amigos, enfim, não consigo produzir tanto gás, não acho interessante, enfim, né? Mas isso tem muito a ver na questão de como eu alimento esse biodigestor, de que forma eu estou armazenando esses dejetos na instalação, quanto tempo eles ficam ali armazenados. Claro que se abrir um leque são muito mais fatores, né? Questão de água, usa medicação ou não, isso tudo tem um pouco a ver, mas relatando no dia a dia, então é dessa forma, né? E na segunda granja ali na Arequia Quartz City, como eu já comentei, teoricamente era para ser uma coisa, na geração é diferente. Então hoje o gerador está trabalhando 24 horas, ele não desliga, claro, para manutenção, e, e ainda estamos perdendo gás. Lá no biodigestor tem uma válvula de alívio que se fala. Então ali ainda está escapando gás, a gente não consegue medir ele. Mas passando de dia, você várias vezes ao dia, a gente às vezes já foi lá, a gente vê que nós estamos ainda perdendo gás. Então,
depois mais, se der tempo, até vou relatar, né? A gente tem outros projetos agora em mente, né? Daqui a pouco vamos colocar no papel, na caneta, né? Para ver, na ponta do lápis, para ver se torna viável. Mas, assim, é o que estaria hoje acontecendo nessa geração nova do biogás, da Granja Nova, do Delequi Quartzo Sítio, na produção de gás. Então, na próxima, isso é muito importante, essa questão de prestação de serviço. Então, que nem eu comentei, na geração nova do biogás, a empresa ela foi bem madura, assim, de nos informar sobre o biodigestor, do biogás, dessa forma, junto com essa instalação do sistema de flushing, e também tanto quanto a geração que nem eu comentei antes, nós fizemos parte nós somos todos totalmente rodeados pelo sistema cooperativo, né? Então, Cooperativa Ouro Verde, Aurora e assim a eletrificação também, a Ceraçá. Citando o nome dela, ela nos forneceu, ela fornece, ou enfim, ela também comercializa geradores. E por que não, né? Ela sendo a fornecedor de energia pela rede, por que não, né? Negociar a geração com eles também. Então, eles foram bem eficientes nesse sentido e bem prestativos também e sempre bem atualizados nessa questão da parte da geração. Então, hoje estamos o gerador na planta nova, na primeira planta, no primeiro gerador já foi com eles, na segunda negociamos com eles de novo, então tá tudo bem alinhado nessa questão, tanto quanto a produção do gás é muito importante, de que forma é instalado a filtragem, sistemas de filtragem, de secagem, para você ter uma geração e uma vida uma vida útil com bastante horas num gerador, porque o biogás, você não fazendo um sistema correto ou bem feito na questão de secagem, filtragem e tudo mais, você daqui a pouco vai estar danificando a parte da geração. Então, isso tem que ser tudo bem alinhado. Aqui, então, comentando um pouco da cooperativa, da Aurora, então, todo o nosso trabalho, a família sempre, acredito eu, envolvida com o cooperativismo, nós sempre tentamos, tentamos e sempre participamos de todos os programas e projetos, enfim, que estão disponíveis a nós e a Aurora, junto com cooperativas, enfim, ela sempre fornece esses programas às famílias e nós participamos, acredito eu, quase de todos eles, né? Então, fazem já 5, 6 anos que nós temos a propriedade certificada pela Aurora, que é a Propriedade Rural Sustentável. Isso para nós foi um orgulho muito grande, uma satisfação ter recebido esse certificado que nos honra muito, que a gente preza e todo ano está sempre focado nisso para continuar a manter a propriedade certificada. Isso é um programa muito interessante e muito valioso que a Aurora faz com os produtores rurais. Então, esse é um dos focos do programa. Daqui a pouco o Sandro pode depois me ajudar um pouco, ou relatar um pouco, que é a questão econômica, ambiental e social. Então, as propriedades certificadas, elas precisam estar alinhadas a esses três pilares, né? Econômico, então, a gente tem todas as planilhas, balanço, enfim, até números, tanto quanto aviário, na UPD e aqui também, a gente tem que atingir números bons para que contam pontos, né, para assim atingir o certificado, né? Parte ambiental, eu acho que consegui falar um pouco, né, na questão da geração social, a gente sempre tenta o máximo possível participar dos eventos, programas, a comunidade, enfim, onde sempre há necessidade, estamos nós, a família,
dentro do possível, sempre envolvidos. Isso tudo faz parte dessa auditoria que é feita nas propriedades para você conseguir essa certificação do programa Propriedade Rural Sustentável. Então, aqui são alguns dos programas, né, alguns das que a gente participou e participa, que é de olho na qualidade, na qualidade total, times de excelência. Então, tudo é uma sequência de programas que a Aurora fornece e os produtores que quiserem estão, né, sempre focados, claro, participam e assim vão se capacitando e daqui a pouco, né, conseguindo certificar a sua propriedade. Sempre focado nesses programas e assim a gente trabalha também nesses programas, né? Então, ali é o que acontece, né? Essa é a foto que, que move essa propriedade, que a gente chama de Granja Heinen, que meu pai e minha mãe, né, à direita, no ano de 78, eu comentei lá no início, quando casaram, né, tive que começar a propriedade pequenininha, com 3 hectares, que eu vou conseguir repassar ele, né, começando com as 5 matrizes, foram levando, depois o pai conseguiu comprar mais 6,5 hectares, então foi ampliando no suíno, que nem eu comentei no começo, com algumas vacas de leite, a gente teve até no ano de 2008, depois partimos para avicultura e suinicultura. Aí depois fui comentando, 2015, então a gente conseguiu essa UPD, mais um aviário, em 2000, voltando um pouco, em 2001 adquirimos mais 12 hectares de terra, em 2003 mais 11, depois em 2008, 2009 também paramos nós tinha um pouco de plantação ainda, paramos com grãos e caímos para gado de corte. A gente tem o terneiro no pé, cria terneiro e vende ele desmamado. Agora fazem 4 anos, conseguimos com mais trabalho, mais dedicação, enfim, esforço, conseguimos mais 10 hectares. Então, hoje a propriedade ela tem um pouco, não muito, um pouquinho alugada, não é muito, mas para nós já é satisfatório e é muito orgulho por ser com bastante trabalho. Hoje temos 65 hectares. Então, essa recria quarto sítio, o PD, as aviárias, enfim, e aqui a família formada, o meu irmão tem uma menina, o gurizinho, e eu tenho 2 meninas. Então, hoje a família trabalha na propriedade. Hoje, então, nós, diria assim, temos um caixa, trabalhamos todos juntos, claro, cada um com suas, diria assim, com seu salário, né? E, então, minha esposa, junto com meu pai, ficam na UPD como funcionário. Eu fico mais focado na Recria Quarto Sítio, junto com a cunhada, que faz a parte do escritório, notas. E meu irmão, então, ele faz responsável pelos aviários, onde temos colaborador também. A parte dos dejetos, fica circulando e dando uma olhada nos biodigestores, que precisam de uma certa atenção também. E se precisar um suporte na UPD também, ele está mais ali focado também. Então, essa nossa família, eu comentei no início, tem uma irmã ainda, mas ela seguiu os outros rumos, mas assim que pode nos visita. Então, essa é a família Heinen, da Granja Heinen, que eu comentei um pouco da história, da nossa trajetória até aqui. Ah, muito, muito legal, Vianney. Obrigada. Um show de Eu, apresentação. E parabéns, como o Sandro comentou no começo, né? Nós estamos aqui com algumas perguntas e a maioria delas é sobre as dificuldades, porque o sistema não é fácil de ser manejado, ele requer um trabalho árduo, né? Vamos dizer assim, porque você tem que conhecer o que está entrando, você fez alguns comentários sobre o flushing com medicamentos e tudo mais. Então, assim, queria agradecer muito, assim, a sua apresentação foi muito bacana. E agora
eu vou fazer algumas perguntas para a gente tirar as dúvidas aí dos participantes. Uma pergunta, eu até vou incluir outra junto, é se o flushing é realizado com o próprio dejeto ou com água. E aí eu já te pergunto que, como você comentou sobre os antibióticos, se tem como sair do sistema quando você tem alguma alteração, né, no dejeto, se sai do sistema, se coloca junto, aí você redimensiona o funcionamento, como é que você faz quando o flushing precisa ser feito de forma diferente e se é feito com o dejeto ou com água? Isso, então o sistema do flushing é feito com dejeto. Nós levamos esse dejeto, como o nosso terreno é dobrado, nós levamos isso até numa lagoa acima da granja. Então, ali tem uma outra lagoa e o sistema de lavação do flushing, as válvulas abrem automático, isso tudo por desnível. Foi calculado, então essa pressão e a vazão acontece pelo próprio desnível, não é forçada. Então, o desnível faz o sistema do flushing funcionar. Então, isso é bem tranquilo. Nesse tema, claro, como eu falei, foi tudo calculado, né? A questão de medicação, eu comentei antes, mas nós aqui, nós visivelmente não tivemos ainda essa percepção se prejudica ou não. Uma, porque nós usamos quase nada de medicação na água, na verdade, quase zero, só injetável se realmente precisa. Eu digo que dá diferença porque aconteceu uma vez no meu tio, no meu tio lá na parceria dele, na terminação dele, ele teve que medicar um lote uma vez via água. Aí, realmente, lá, como o digestor dele vem até em casa, o gás, quer dizer, o gás, ali foi visível a diminuição de produção de gás. Por isso eu comentei antes, né? Então, na UPD nossa aqui, e eles também, né? Hoje a questão de biótica cada vez é menor, né? Então, mas ela acontecendo na água, ela dá, é maior o dano para o bio do que se for injetável de aeração, ou enfim, pelo menos você percebe mais, bem mais fácil, né? Ah, daí já vou emendar com a outra pergunta, que alguns profissionais acreditam que a lignina no milho pode ser prejudicial, né, para a produção do biogás, mas também tem outra corrente que fala que quanto mais sólidos dentro do biodigestor, melhor. Então é interessante, né? Você tem a lagoa, você comentou. Como é que você achou na tua experiência? Porque como vocês comentaram, você passou por vários fornecedores, por pessoas que explicaram os processos. O que você achou na tua experiência sobre essa questão de ter o separador de sólidos? Na verdade, nós não temos os separadores sólidos, né? Então, a gente tem o sistema normal dentro das instalações, a água, se conseguisse fazer com que o animal realmente a água que ele consuma seja só, não tivesse desperdício, mas hoje a maioria, um pouco de desperdício há, não tem como dizer que não, pelo sistema de chupetas, ou enfim, e seria interessante se não tivesse, com certeza ia mais sólidos para o biodigestor, a produção de gás, tudo seria melhor. Mas no nosso sistema a gente não. Hoje existe sim, eu tive um dia a oportunidade de 2018 e voltar para a Europa, eu fui para a Alemanha, para a Holanda, lá nós vimos um sistema diferente de trato de água para os animais, onde se há desperdício de água, ela é condicionada a uma lagoa separada. Mas aqui, eu vou ser sincero, a gente não instalou isso, um pouquinho mais caro ainda, a gente tem que, às vezes, se adaptar na nossa realidade e também ao financeiro, como se encontra de momento. Não, Então, claro, legal. quanto mais sólido, mais gás produz. Interessante. E qual que é o tempo de detenção hidráulica dos dejetos dentro do biodigestor e no sistema como um todo, assim? Quanto que é o tempo médio, assim, para você já poder tirar o biofertilizante? Você comentou que também, eu tenho mais uma junto com essa, você comentou que ele fica na propriedade, né? Vocês utilizam já direto na sua própria lavoura, é isso? Respondendo essa pergunta, nós
Nós hoje, para nós conseguir o licenciamento ambiental, nós precisamos de 220 hectares para levar esse biofertilizante, esses dejetos. Então, como eu comentei, meu irmão faz essa parte, a gente com caminhão tanque, né? A gente leva esses dejetos até essas propriedades, até esses produtores que forneceram a sua área para nós poder acondicionar então os dejetos e assim conseguir o licenciamento ambiental. Então, todo esse volume, né, não, nossa propriedade não suporta. Isso tudo, então, fica num raio de 5 quilômetros. Ah, outra pergunta, né, a granja da Arequim Quarto Sítio, então, os dejetos dentro da instalação, eles não ficam armazenados, como eu expliquei, né, então, a lavagem, ela é feita diariamente, e o sistema dentro do biodigestor, então, acontece a entrada de um lado, a saída é do outro lado, mas é calculado em cima de... Agora me apertou essa pergunta, se não me engano, 50 dias. Foi feito o cálculo do biodigestor, sabe? Para ali acontecer, então, a, a fermentação correta. Então, enfim, o máximo possível, né? E assim sair no biofertilizante. Dando tempo para fazer sair o biofertilizante. E aí vem a pergunta. Quantos KVA são gerados? Que acho que você comentou um pouco aí durante a apresentação. E junto com essa também, quais as dificuldades principais assim que você encontra no manejo, na lida aí com o biodigestor? Eles comentaram aqui o assoreamento no interior, acumulação de lodo, quais que são os problemas principais aí? Então, eu vou começar pela Arecria Quartzo Sítio, o projeto novo. Então, ele já tem um sistema diferente de agitação. E hoje, onde a gente sabe, é o sistema com hélice, enfim, a agitação é diferente. Com aquecimento também, eu não comentei antes, mas esse biodigestor ele tem o aquecimento também. Então, ele acontece através do trocador de calor. E essa planta, então, esse gerador, ele gera 75 kWh. Essa é a capacidade dessa geração. Ele está hoje, então, ele trabalha 24 horas. A gente só para o motor para uma eventual manutenção. Até hoje, graças a Deus, então foi só troca de óleo que aconteceu. A gente desliga ele. Então, em torno de 150 mil horas a gente calcula, né? Calcula não, mais ou menos o que ele produz. Ah, na UPD, o gerador ele é um pouco menor. Ele trabalha, então, nem eu comentei lá no início, ele não trabalha assim contínuo, porque ele fica, às vezes tem dias que ele fica horas ligado, a gente desliga ele à noite, mas ele dá em torno de umas 25 horas contínuas, se for fazer uma média, que ele trabalha. Então, lá em torno de 15, a gente faz mais ou menos 15, 16 mil quilowatts mês ele produz. Esse sim, então, ele pediu do assoreamento. Ali nós temos uma certa preocupação. Ele está funcionando, então, desde 2016, fazem uns 7 anos, indo para o sétimo ano. Ele tem um sistema de agitação diferente. Ele já nos deu problema, sistema de agitação, a gente sabe, ou enfim, depois foi descobrindo. Tem coisas que a gente vai descobrindo no dia a dia, né, na prática. Então, a gente não sabe, né, quanto tempo vai para assorear. Então, claro, tem pessoas hoje que têm bio já bem mais tempo, eles saberiam responder, enfim, mas isso nos preocupa um pouco, mas não tem muito o que fazer, a gente vai levando, tentando ah, otimizar o máximo que possível, né? Pela forma Aí, dele ter agitação diferente, né? Ele é com bomba, né? Então, a gente sabe que não funciona lá muito bem, né? ok, a gente até tinha mais perguntas, mas a gente vai precisar encerrar por aqui. Olha, uma pessoa comentou que o meu assoreou em 7 anos, então a gente fica aí com essa expectativa de sete É. anos. Não, a gente tem como você, não digo olhar lá dentro, mas com alguns materiais, enfim, né? Fazer não, ali o nosso vai um bom tempo a mais, né? Então, tomara que vai o dobro do tempo.
Exatamente. Então, eu encerro as perguntas para a gente partir para a finalização aí, que a gente já passou um pouquinho do horário. E agradeço de novo. Eu vou ter outras perguntas que eu vou mandar para você. E É, quem quiser mandar as perguntas aqui para a BPA, né, para bpa@bpa-br.org, pode enviar se tiverem mais perguntas, que a gente ajuda aí a tirar as dúvidas, porque, como foi comentado no começo, nosso objetivo aqui é incentivar projetos de melhores práticas e sustentabilidade. Então, Marcelo, te chamo aí de volta. Obrigada, Vianney. Obrigada, Sandro. E também. foi uma ótima aula para mim. Obrigada mesmo. Agradeço também e espero ter colaborado um pouco, daqui a pouco ter explicado um pouco, tirado as dúvidas de alguém ou ter passado alguma formação que alguém daqui a pouco possa usufruir e ganhar com isso. E também, se alguém precisar, estamos de portas abertas ali para explicar ou, enfim, ajudar e também vamos aí para se ajudar, né? Muito obrigado. Muitíssimo, muitíssimo obrigado, Vianney. Tabata, Então, só, olha, por favor, Sandro, já Marcelo, ia passar a palavra, inclusive, para você dar suas considerações também. não, tá legal. Não, Mas não, só não, por favor. complementar que quando a BPA propôs isso, prontamente veio a imagem do Vianney pelo empreendedorismo e pela coisa de dedicação que faz de acordo, tá? Então, foi trazer uma experiência de sucesso no caso do biogás. É um tema polêmico, discutível, tem muitos entusiasmados, mas quando vai para o campo não dá dificuldade, e ele compartilhou com todos. Então, Vianney, agradeço muito, tá? Em nome do Sistema Aurora, por ter topado esse desafio, né? E esperamos que tenha atendido a expectativa de quem participou. Então, eu agradeço, né, também ter lembrado de nós, a poder participar desse momento. Um abraço a todos. Sandro, foi tão didático, foi tão elucidativa a aula agora do Vianney, junto contigo aí. Eu, que sou jornalista, estou entendendo um pouco mais agora de biodigestor. Eu que não sabia nada, então agora estou um pouco mais por dentro e agradeço muito. Acho que foi uma oportunidade brilhante aqui para quem acompanhou. Lembrando aqui todo mundo, né, que depois esse vídeo, essa aula que foi gravada, vai ficar disponibilizada. A gente vai depois pulverizar por todos aí, porque a informação é importante. A gente está falando aqui de sustentabilidade na veia, né? Então acho que a gente tem que realmente difundir essa informação muito importante. Então, muito obrigado aí a participação de vocês dois aqui. E eu passo aqui a palavra para o nosso presidente, Ricardo Santin, aí para fazer o encerramento da aula de hoje. Aí. Muito obrigado a todos vocês. Ricardo, palavra contigo. Obrigado mais uma vez, Marcelo, Isis, Tabata, que coordenou as perguntas. Um agradecimento especial a você, Sandro, e ao Vianney. Sandro, pelo trabalho que você faz a campo, incentivando, ajudando, mostrando, levando notícias, levando coisas para as pequenas famílias poderem comprar essas ideias lá atrás e aí depois colocar e mostrar como o Vianney excelentemente mostrou para nós. Obrigado, Vianney, foi uma aula enriquecedora, uma aula inspiradora. Dá gosto de ver uma propriedade linda que nem vocês nos mostraram aqui, Sandro e Vianney. Sabe, aquilo a gente diz, eu sou gringo, então assim, ó, é um brinco, né? Tá bonito, 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 caprichado. E eu até me lembrei de um ditado que um primo meu dizia: eu tenho muita sorte, e quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. E é isso que eu vi aí no teu negócio. A sorte sorriu para tua família, porque o teu pai lá atrás começou trabalhando muito, como muitos, mas mostra hoje uma sucessão vitoriosa, uma sucessão que está dando exemplo para todo mundo, com os netos do teu pai, todas aquelas criançadas lindas ali na foto, que emociona a gente ver a família com coisa de ponta, com tecnologia de ponta, onde você foi para a Alemanha, trouxe, fez as adaptações, com também humildade, você disse, esse aqui eu ainda não coloquei porque é muito caro e tal, mas é isso, adaptando a realidade, fazendo as coisas funcionar e dando um exemplo para o mundo. Então, muito obrigado mais uma vez, Vianney, Sandro, pelo exemplo que vocês nos trazem e que a gente possa disseminar isso para todo mundo. Para mim, como presidente da BPA, é um orgulho imenso ter vocês como membros dessa cadeia e de tudo que a gente faz. A cuidar o meio ambiente, aquilo que o Tremeia disse no começo. Vamos deixar um mundo melhor do que como nós recebemos. Vocês dois, tenham certeza que vocês estão fazendo isso. Muito obrigado, um abraço a todos, que Deus abençoe todas as famílias.
Um abraço, Boa gente. Até. noite. Abraço.